vamos resolver o nosso último problema, que é o pêndulo de Foucault. E que é o pêndulo de Foucault? O pêndulo de Foucault é um pêndulo que oscila de tal forma que o seu ponto de suspensão está livre para girar. Tá? Ele não está preso, ele não está obrigado a oscilar sempre no mesmo plano. Em geral, ele fica preso por uma esfera, né? E essa esfera pode sair girando num suporte, tá certo? E o que nós vamos ver, eu vou provar isso para você, é que este pêndulo, o plano de oscilação desse pêndulo vai girar ao longo do tempo. Tá? E como eu já disse algumas vezes também, essa é a primeira demonstração experimental que nós vivemos num planeta que gira. Não é? Então, para isso, eu vou utilizar esse mesmo sistema de coordenadas aqui. Eu estou num certo ponto na superfície terrestre, né, na colatitude θ, e aí eu estou usando um sistema coordenado como aquele, eu vou desenhá-lo aqui. Outra vez, isso aqui significa um eixo que aponta para o norte, esse aqui um eixo que aponta para cima, e esse aqui um eixo que aponta para o leste, exatamente como naquela figura. E aqui está o meu pêndulo, aqui está o ponto de suspensão do pêndulo, e o pêndulo está oscilando. Aqui está a massa ao final do pêndulo, tá? E aqui está o ângulo que o fio do pêndulo faz com o eixo Z. E o que eu vou estudar são a equação de movimento para pequenas oscilações, ou seja, para o caso em que esse beta é muito pequeno, muito menor do que 1. Outra vez eu vou escrever a equação de movimento. Aqui está a equação de movimento. Né? Não preciso escrever de novo, é a mesma. Só que está faltando um termo nessa equação, que é a tensão no fio. Então aqui vai aparecer uma tensão agindo sobre essa massinha. Aqui está ela. Como resultado, a equação de movimento passa a ser mR igual a tensão no fio mais mg, onde esse G é o G efetivo, mais 2m R ponto vetor ômega. Felizmente eu me lembrei de não apagar o resultado daquela conta, R ponto vetor ômega, está aqui escrito, né, que eu vou copiar. Hã? E o meu trabalho vai ser simplesmente projetar essa tensão nos diversos eixos coordenados. Vamos lá. A tensão na direção Z. Na direção Z, essa tensão aponta no sentido positivo e ela vai ser T cosseno de beta. Legal? Isso é T cosseno beta. E eu vou fazer aqui, eu vou usar a aproximação de que beta é um número muito pequenininho, muito menor do que 1. E eu vou tomar a expansão de Taylor desse cosseno beta até a primeira ordem. Mas até a primeira ordem só tem o termo constante, né? Porque a expansão do cosseno é 1 mais argumento ao quadrado sobre 2. O termo linear, o termo de potência 1, não existe. Então isso aqui é aproximadamente igual, nessa aproximação, a T. Que bom, porque isso simplifica muito a minha vida. Agora eu preciso projetar essa tração nos outros dois eixos. Aqui está um tracejado paralelo ao eixo Y, aqui um tracejado paralelo ao eixo X. Tá? Vou projetar na direção do eixo X, isso aqui, ó, eu vou usar um tracejado que liga o ponto de suspensão até esse ponto de onde nasce a paralela ao eixo X, e é paralela a essa reta que eu vou usar, que eu vou fazer a projeção desse eixo. Tá? Do mesmo modo, aqui tem um outro tracejado que indica como é que eu vou projetar na direção do eixo Y. Aqui está a projeção do eixo Y. Então aqui eu estou desenhando TX e aqui TY. Saúde.
Agora vamos obter Tx e Ty em função de T e do comprimento desse fio. Vamos chamar o comprimento desse fio de L. Outra vez sendo bastante original. Então vamos lá, como é que eu vou descobrir quem é Tx? Por exemplo. Em primeiro lugar, Tx aponta no sentido negativo do eixo x. Então ele vai ter um sinal de menos na frente. Agora, perceba que há uma semelhança de triângulos entre esse triangulinho pequenininho que tem lados T e Tx e esse triangulão que tem lados L, correspondente ao T, e aqui isso significa a coordenada x. Legal? Então eu posso dizer que Tx está para T grande, assim como x está para L. Né? Fazendo uma semelhança de triângulos. Tx está para T, assim como x está para L. Eu passo o T para o outro lado, fica Tx igual a menos T x sobre L. Raciocínio exatamente idêntico me permite obter o Ty, que outra vez tem sinal de menos. Então isso aqui vai dar menos Ty sobre L. Pronto, construí as projeções da força nova que apareceu nesse problema, quando comparado com o problema anterior. E, portanto, eu posso escrever as equações de movimento. Um outro detalhe que é importante mencionar nesse ponto é que, com essa aproximação de que esse ângulo beta é muito pequenininho, de fato, a extremidade do pêndulo, a massa que está pendurada aqui no pêndulo, ela vai oscilar de tal maneira que a posição Z dela não se altera, né? Então, na verdade, eu tô desprezando o fato de que essa massinha, na verdade, a posição Z dela muda um pouquinho. Mas como o beta é muito pequenininho e eu já estou usando essa aproximação de desprezar aquele cosseno, né? Melhor, desprezar termos de ordem maior do que ordem 1, eu também vou fazer a mesma coisa com a componente Z. Isso quer dizer que Z ponto vai ser zero. Tá? Não vai haver deslocamento dessa massa na direção do eixo Z. Isso simplifica a minha vida, porque agora, olha só, vou escrever a equação de movimento na componente x. X dois pontos igual nós temos essa contribuição, menos T sobre M, x sobre L. E, como Z ponto é zero, sobra só essa parte aqui. Mais 2 vezes y ponto ômega cosseno de θ. Y dois pontos. De novo, eu tenho a contribuição que vem da tração no fio. E mais esse termo aqui, também com sinal de menos, né? Então fica menos 2 vezes x ponto ômega cosseno de θ. E agora, como eu estou ignorando as variações em Z, isso significa que na direção Z eu só vou ter a componente da tração e o peso. Legal? Ora, isso quer dizer, portanto, que isto aqui tem que ser igual a mg. E se isso é igual a mg, outra vez usando o apagador, T sobre M resulta ser G. Mais uma vez, eu recaio num sistema de equações diferenciais acoplado. Um sistema de equações acopladas, né? Eu vou reescrever isso assim, ó. X dois pontos. Vou passar todo mundo para o lado esquerdo para ficar um zero do outro lado. Aqui está o sistema reescrito. Muito bem, mas eu continuo com 2 equações diferenciais acopladas. E como é que eu resolvo um sistema como esse? Um sistema como esse já apareceu na sua vida antes. Ele apareceu na sua vida quando nós resolvemos o problema de uma carga em movimento sob a ação de um campo magnético. E aí,
Para resolver um sistema como esse, a gente usa o truque dos números complexos.